Nós temos mais um sonho. O pessoal gosta de sonhar. Deixa eu ver aqui. Pastor, sonhei que eu deitava num lugar em cima dos matos e vinham rãs, e essas rãs vinham por cima de mim. E eu ficava deitado e via elas virem. E era como se eu permitisse que elas me cobrissem. Depois eu fiquei dentro de um caixão e as rãs estavam em cima de mim. Aí vinha um amigo meu e me tirava de lá. Data do sonho, 12 de setembro. Esse sonho parece ser um aviso, né? Porque nós temos um cenário, e quando se fala em rãs, a gente lembra logo de quê? Do Egito, né? Que as rãs cobriram mesmo, quando as pessoas acordaram, estavam cobertas de rã para todo lugar. A rã aí que representou um castigo de Deus, uma situação. Depois, ele realmente diz que fiquei dentro de um caixão e as rãs estavam em cima de mim. Isso aí soa como um alerta de alguma situação, ou seja, que tipo de alerta? Você tem que vigiar. Contra quê? Irmão, você tem que vigiar contra tudo e contra todos, sabe? Ao ponto de Jesus dizer assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então você tem que vigiar contra teu pai, contra tua mãe, você tem que vigiar contra tudo. Teu cachorrinho, teu papagaio, você tem que vigiar contra tudo. Você não sabe de onde virá o mal? Ou sabe? Você não sabe de onde virá o mal. Se a Bíblia chega ao ponto de dizer que os inimigos do homem serão os da sua própria casa, de onde virá o mal? Do teu local de trabalho? Do teu curso, da tua faculdade? De dentro da tua casa? Então o que Jesus ensinou? Vigiai. E aí ele diz assim, outra vez vos digo, vigiai. A vigilância é um negócio constante. Então essas rãs, que são símbolos de maldições lançadas sobre o Egito, esse caixão, que é símbolo de morte, né? Isso soa para mim como um alerta a que este irmão permanecesse firme nas suas vigilâncias. E foi o que eu, se não me falha a memória, escrevi para ele. Mas é interessante que eu me recordo que depois esse irmão me mandou outros sonhos, e os outros sonhos já demonstravam outras coisas bem diferentes, em que Deus estava demonstrando estar na vida dele, ou seja, é o alerta, a pessoa se posiciona, as provas vêm, as lutas vêm, as tentações vêm, a pessoa fica de pé e aí abre as portas para as bênçãos. Então, normalmente rãs ou todos aqueles insetos e aquelas situações ocorridas no Egito, tudo aquilo demonstra um castigo de Deus. E aqui, um castigo ocorrido? Não, um castigo que pode vir a ocorrer. Então, isso aqui entra no campo da simbologia, porque são coisas que estão já relacionadas na Escritura com os seus significados bem definidos. Então, isso é um campo de simbologia em que eu enxergo nisso um alerta de Deus para que a pessoa zele pela sua vida espiritual. Aqui eu tenho outro sonho. Oi, pastor Tupirani, meu nome é Fábio. Estou aqui para lhe contar um sonho que tive com o Senhor. No sonho estava eu, o Senhor. Aí o Senhor estava discutindo com um delegado e eu estava filmando perto de você. E você dizia com fé para o delegado que você tinha que fazer aquilo e você mostrava um papel a ele. E apontava dizendo que você ia fazer porque Deus mandou e ninguém ia lhe impedir. E eu estava contemplando aquela cena. Aí o delegado mandou os policiais lhe levar para um lugar, ali lhe bateram e eu fiquei lá, eu e o delegado. Então eu vi algo espantoso. O papel que o Senhor estava mostrando para o delegado, ele estava rasgando os pedacinhos e comendo.
como se algo tivesse fazendo ele engolir o papel. Foi aí que sobrou um pedaço. Aí me deram um pedaço que ficou. E veio uma voz e me disse: guarda isso com você. A voz era uma que alegrou a minha alma. O sonho foi tão real que quando me acordei, eu meti a mão dentro do meu bolso, que foi onde no sonho eu tinha colocado. Depois é que eu ouvi aquela voz. Aí veio os policiais. Depois que eu ouvi aquela voz, retornaram os policiais. Então veja, irmão, o que nós temos aqui? Esse rapaz também me envia constantemente sonhos, tem demonstrado interesse em ouvir as pregações. Não sei se alguém aqui conhece esse rapaz também, é um contato assim só pela internet, mas o que chama atenção é que o papel, né? Eu estou dizendo que aquilo que Deus me deu, que ninguém ia impedir e tal, e daqui a pouco o papel está na mão de um delegado, que não especifica aqui quem seria esse delegado, um determinado delegado, e ele vê esse delegado rasgando os papéis e comendo, mas ele diz assim, comendo como se algo o tivesse fazendo engolir o papel. Ou seja, não é como se ele estivesse comendo voluntariamente, não. Alguma força sobrenatural fazia ele engolir o papel. Ou seja, o que representa um delegado? Delegado representa o sistema, todas as leis dos homens e as suas vontades. Porque um delegado, ele se forma exclusivamente com fundamento na Constituição. É isso que um delegado faz. Ele estuda direito, ele chama aquele negócio de direito, né? Ele estuda direito, tudo que ele faz é formular processos fundamentados em lei já existente. Se o delegado ele não conseguir enquadrar uma pessoa, que ele considere aquela pessoa uma criminosa, uma delinquente, uma pessoa que tem que ser presa na opinião dele, mas se ele não conseguir classificar os delitos daquela pessoa dentro de um respaldo de lei já escrita, ele não pode fazer absolutamente nada. Ele não pode dizer para alguém, você está errado, porque ele acha que aquela pessoa está errada. Ele não pode, ele não tem esse direito. Mas se ele conseguir achar na Constituição, na lei dos códigos penais, no sistema jurídico, se ele conseguir achar uma cláusula que diga que a ação daquela pessoa foi errada, aí ele pode enquadrar aquela pessoa. Então o delegado ele é uma representação das leis do sistema. O mundo é gerado pelas leis que os homens criaram, né? O mundo mesmo, né? Não o povo de Deus e a igreja. Então o delegado é uma representação do sistema. Aquilo que eu havia dito, né? Como diz aqui, olha, o papel que o Senhor estava mostrando para o delegado, ele começou a rasgar os pedaços e comer forçado. Ou seja, eu dizia, o que Deus me manda falar é isso que eu vou falar e ninguém vai me impedir. Esse papel, né, foi parar na mão do delegado e ele se vê obrigado a engolir. É aquilo que eu sempre tenho dito aqui. O sistema, irmão, ele vai ter que engolir. É literalmente assim, é tão literal que pode soar de uma maneira estranha. Mas o sistema vai ter que engolir o que a gente fala. Sem poder fazer nada. Eles vão ter que engolir. Eles vão ter que, ficar irado. Aí aqui diz, mandava me bater. É o que eles vão tentar fazer. Vão tentar calar, vão tentar agredir, vão tentar prender, vão tentar matar. E vai chegando a hora que Deus vai permitindo, porque chegará uma hora que qualquer que matar um de nós vai fazer um bem para Deus. Porque Deus tem ciúme da gente. E escolheu o melhor meio de nos levar para junto dele, ainda nos galardoando com os melhores galardões. Por isso existem os martírios. Porque os melhores galardões estão nesses que dão testemunhos até a morte. Esses que têm o melhor galardão, realmente. Então, agora tem um detalhe. Além do sistema vai
ter que engolir o que eu falo, já está determinado, escrito no livro de Deus, que aquilo que eu falo, o sistema vai ter que engolir. E tem detalhe, eu não vou me calar, não existe lei que me faça calar, nem lei já existente, nem lei que venham criar. Não estou nem aí, eu não leio Constituição, eu não leio Código Penal, eu não faço parte dos quóruns de Brasília, eu não sou palhaço, eu não sou político, eu não sou mercenário, eu não sou ladrão. Eu não sei nem o que eles estão fazendo lá e nem me interessa. O que eu conheço é de Bíblia, eu vivo Bíblia. E acabou essa história. É isso? Então o sistema vai ter que engolir. Enquanto Deus disser, não chegou a tua hora, eles vão ter que engolir. Mas tem um detalhe. Parte, o delegado engolia. Mas parte ia para a mão desse rapaz. E dizia para ele, guarda. Por quê? Porque Deus está chamando ele para ser uma continuidade disso. Então, a minha parte, eu estou fazendo, ele vai ter que engolir. Mas, do que eu estou deixando, ainda vai ficar para alimentar outras gerações que vão ter que ter o mesmo procedimento que eu. Usar a mesma coisa. A Voz da Restauração, esse ministério, é esse ministério que gera o grito da meia-noite. Presta atenção, sem a restauração, não existe grito da meia-noite. Está entendendo, meu irmão? Ou seja, se você não aprender o que eu ensino, não assimilar isso, você nunca será parte do grito da meia-noite. Nunca! Lá no grito da meia-noite, você vai ter revelações de Deus que virão na sua vida, mas que vão se somar a essas que você hoje aqui está recebendo. Isto é o grito da meia-noite, a continuidade de uma voz da restauração. Quem somos nós, igreja, hoje? Nós somos só Novo Testamento? Se nós somos só Novo Testamento, para que Deus juntou o Antigo Testamento na Bíblia que nós temos? Você não é Gênesis? Você também não é Êxodo? Você fala de Moisés? Me mostra Moisés no Novo Testamento. Você fala de Elias? Conta as histórias de Elias? Cadê ele? O grito da meia-noite vai ser também voz da restauração. Muita gente não entende isso. Tem muita gente que diz assim, eu vou viver Cristo daqui para frente. Meu irmão, você não vive Cristo daqui para frente, você vive Cristo daqui para trás. Você tem que ir lá em busca de tudo o que já foi dito. Esta é a base para que você possa receber coisas novas. Sem o que foi dito, não tem nada novo a ser dito. As pessoas não entendem isso. Não entendem por quê? Porque tem orgulho. Quando eu digo assim, amigo, tu quer aprender? Senta no banco da minha igreja. Esse cara é muito orgulhoso. Não interessa se eu sou orgulhoso. Interessa que tu é cristão. Tu tem a obrigação de entrar no teu quarto, botar a cara no chão, dobrar o teu joelho e perguntar onde está a verdade. Se Deus disser a verdade, está com aquele prepotente, com aquele arrogante lá no morro. Meu irmão, sinto muito. Afina as canelas, sobe o morro e senta no banco e cala a boca e ouve. É assim, meu irmão, que funciona. Se Balaão não desse ouvidos à mula, ele tinha sido cortado no meio. Eu posso ser uma mula, mas acredite, nessa dispensação é por mim que Deus fala. Com toda a prepotência, com toda a arrogância, nessa dispensação, o Senhor Jesus está falando pela boca do Tupirani. E ponto final, meu irmão. Se aparecer alguém que queira lançar um desafio, estou aceitando perante anjos, demônios, diabo, perante Deus, perante qualquer um. Porque eu sei o que recebi do Senhor. O evangelho que eu prego, meu irmão, pode acreditar. A maior parte dele eu aprendi em Mateus 6,6, lá dentro do meu quarto. Então, meu irmão, há uma continuidade. O sistema vai engolir, mas vocês vão dar continuidade a outra parte que o sistema vai ter que engolir também.
Por isso o delegado comia uma parte e a outra parte ia para a mão desse jovem. E esse jovem está representando todos vocês. O grito da meia-noite depois não é uma pessoa, você sabe disso? É uma multidão. O Senhor Jesus, através de mim, está suscitando uma multidão. E esse jovem, Deus está mostrando para ele sempre mandava várias coisas, ele dizia, irmão, vai estudar. Pastor, que não sei o que lá. Esquece, vai estudar. Ah, mas a polêmica, esquece isso, vai estudar. E eu já não dava mais resposta para ele, eu dizia, tu quer a verdade? Vai estudar. Tem Bíblia? Se não tiver, eu mando uma. Tem Bíblia? Tenho. Tem acesso ao site? Tenho. Tem a Bíblia em áudio? Tem. Então vai estudar. Ou estuda ou morre, meu irmão. Não está escrito isso? Está escrito. O meu povo está sendo destruído, porque ele falta o quê? Conhecimento. Então as pessoas mandam um monte de coisa para mim. Meu irmão, vai estudar. O que tu quer? Uma rosa ungida? Quer uma água que veio do Jordão? Vai estudar. Tem dúvida? Pode me perguntar. Que aquilo que o Senhor me fizer entender, com prazer eu vou transmitir. O que eu não sei, não sei. Eu não tenho que saber tudo. Eu sou homem, não sou Deus. Mas aquilo que o Senhor Deus nos tem ensinado, isso nós sabemos e transmitimos com o nosso coração sincero, como se estivéssemos falando para os nossos próprios familiares. O bem que queremos para os nossos filhos, queremos para todos. Senão não seria cristão, não poderia me chamar discípulo de Jesus Cristo. Agora, quando eu vejo que a pessoa, não pastor, porque não sei o quê? Como que é aquilo da Bíblia? Como que é aquilo outro? E essa passagem? E aquela passagem? Que é aula particular? Vai para o colégio particular. Vai estudar, tem que estudar. O lema é, ou estuda ou morre. Ah, pastor, por que essa passagem? Vai lá, não sei, quer saber do jejum? Vai ler o estudo sobre o jejum. Ah, pastor, como é que vai ser no milênio? Vai lá, tem as mensagens lá na internet, vai estudar, vai ouvir. Não vou ficar dando resposta para a mesma pessoa a vida toda. Se eu estou vendo que ela não está estudando. E nesse ministério, se você não pensa em estudar, irmão, pode se levantar e ir para casa. Você está perdendo seu tempo. Ou você quer uma rosa? Se você quiser uma rosa ungida, eu te dou. Não de graça. Ninguém dá, por que eu vou te dar de graça? Dá trabalho colher rosa. Dá trabalho ir por aí catar uma rosa. Não. Agora, se você quiser a palavra de Deus, essa eu te dou de graça. Mas rosa não. Rosa tem preço. E como tem, né, irmão? Tem gente por aí vendendo rosa que, olha, é um negoção. Eita, vender rosa nunca deu tanto dinheiro. Estão vendendo mais que mercado das flores. Então, meu irmão, é isso. Eu estou fazendo a minha parte, nós estamos fazendo a nossa parte hoje. Depois vem uma outra geração que vai ter que também fazer a sua parte. E a sua parte é continuidade, é base naquilo que nós estamos fazendo. Não adianta lá no futuro dizer, eu tenho uma visão diferente. Não pode, ninguém vai ter visão diferente da minha. Isso é restauração. Como que você vai ter uma visão diferente da restauração? É impossível. O que é restaurar? Fazer voltar as características originais. Como que tu vai ter uma visão diferente se eu estou te restaurando hoje? Para que você tenha a visão original das coisas de Deus. Tu não pode pensar diferente de mim. Se você pensar diferente de mim, tu está ferrado, irmão. Eu sou restaurador. Eu estou restaurando a tua alma. Eu estou fazendo a tua alma ser aquilo que ela nunca mais poderá deixar de ser. Entendeu? Restaurar é fazer voltar ao original. É isso que nós temos feito aqui. Te dá entendimento do reino ao ponto que você diga, venha a morte, porque eu sou de Cristo. Essa é a restauração. Foi para isso que Cristo veio ao mundo, para nos chamar à morte por Ele. É isso que eu estou fazendo. Os ensinamentos que eu estou te dando. Lá no futuro, não pense que você vai fazer nada tão diferente disso. Porque se você está restaurado, você está no projeto original de Deus. Não tem tanta novidade assim. Claro que em toda dispensação tem as suas coisinhas diferentes. Só que essa dispensação se chama restauração.
Então, é porque você vai ser restaurado que você poderá receber a unção do grito da meia-noite. Sem a lacuna da restauração, nunca, jamais existiria o grito da meia-noite. Tá, meu irmão? Irmão, não esquece essa lição não, porque essa lição é muito preciosa. Ah, pastor, mas tu é muito arrogante mesmo. Fazer o quê, irmão? Cada um anda naquilo que alcançou. Eu gosto de falar assim, irmão, sabe para quê? Porque é uma maneira de selecionar. Os humildes transpõem todas as barreiras e são instrumentos poderosos de Deus. Os arrogantes, com qualquer palavrinha, se sentem ofendidos. Esses não prestam para nada. Rua. Eu nunca vi um arrogante herdar o reino de Deus. Pastor, você não é meio arrogante? Irmão, eu falo isso só para te testar. Porque se eu fosse arrogante, não estaria onde estou. Amém? Bom, eu quero saber se temos uma pergunta ainda. Alguém pensou em alguma coisa? Quer compartilhar uma experiência? Pastor, eu só queria fazer um exemplo. Vamos supor que hoje estivéssemos em 2053, só pegando uma carona no último sonho do primeiro bloco. No caso, seria o ano que o Senhor partiria deste mundo, né? 2053. No caso, significaria que daqui a 10 anos, estamos em 2053, ou seja, daqui a 10 anos, 2063, começaria o reinado do anticristo, porque em 2070 Jesus volta. Então, nesse período de 10 anos que o senhor estava falando que nós íamos dormir, no caso, exatamente isso seria que a graça que Deus nos dá hoje de denunciarmos contra o sistema da apostasia, contra o sistema de governo, contra as coisas erradas que contradizem a palavra de Deus. Essa graça, ela vai ser ocultada dentro da gente, porque hoje, quando nós nos deparamos com erros que Deus condena, Deus nos dá a graça de alertar as pessoas contra aquilo, para que elas venham seguir a verdade. Então, nós vamos deixar momentaneamente de fazer isso, nós vamos, vamos assim dizer, manejados por Deus a não dizer mais a verdade, porque se nós formos dizer a verdade, vai ter confronto. Se vai ter confronto, o que demonstra que nós não vamos estar dormindo. Então, se o senhor puder falar só mais um pouco a respeito. Eu acho que eu estou entendendo bem a sua indagação da questão. Como que alguém recebe palavras tão poderosas e, de repente, cochila, né? Veja bem. Jesus estava pregando com os seus discípulos. As palavras eram poderosas. Mas, daqui a pouco, crucificaram Jesus. Eles tinham as palavras poderosas? Tinham. Junto com as palavras poderosas, o que veio sobre eles? O medo. Aí daqui a pouco tem 2 discípulos ao caminho de Emaús. Aí o viajante se aproxima deles. Que é isso que vocês estão conversando aí? Mas tu é só peregrino em Israel? Estamos falando de Jesus, o Nazareno, varão aprovado em palavras e obras, como os nossos príncipes, nossos líderes o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. As palavras poderosas estão dentro deles? Estão. Estão citando elas. Eles estão citando elas. Mas cadê a liderança? Eles não são líderes. Não adiantava, eles não eram líderes. Eles não tinham a unção da liderança. A obra com eles não era essa, então eles se perderam. Jesus tinha dito o que para eles? Ficar em Jerusalém. Para onde eles estão indo?
para Emaús. Então, veja que só outro detalhe que diz quando até Jesus já tinha sido visto ressuscitado, né? E tinha dito o que para eles? Ficar em Jerusalém, ir por todo mundo, uma série de coisas. Mas daqui a pouco Pedro diz assim, eu vou o quê? Vou pescar. Aquele período ali em que os discípulos, em que Jesus morreu, ressuscitou, até que aquele dia do Pentecoste acontecesse, aquele período não pode ser considerado um período de sono. Porque eles não fizeram nada. Eles só fugiram. Eles só se esconderam. Mas as palavras poderosas estavam dentro deles. Mas eles não fizeram nada. Outra coisa, nós não sabemos exatamente quanto tempo, meses, anos, que esse sono. Nós temos um estudo onde nós dizemos, talvez, né? Por quê? Detalhes mais para o futuro podem ser revelados a nível de calendário, a nível de coisas, como Deus tem revelado tantas coisas. Esse estudo de 2070, ele é baseado em muitos sonhos que a congregação teve e trouxeram para mim, sonhos, visões, só que eu não escrevi os sonhos e as visões no sonho. Eu me preocupei só no detalhe mais de estudo, de questões bíblicas. Então tem coisas ali que nós não somos precisos, nem tem como ser preciso de um tempo tão futuro que a Bíblia não diga. A Bíblia mostra simbologias dentro de toda a sua história. Então o que aconteceu? Lá, os discípulos conheciam a palavra? Conheciam Jesus? Estava lá, Jesus tinha estado com eles. Mas Jesus foi crucificado. Cadê a autoridade dos discípulos? Quando Jesus está com eles, Senhor, quer que peçamos fogo do céu para consumir esses incircuncisos? Não foi o que disse João? Né? Quando Jesus está com eles, Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco. Jesus está com eles. Vou para o Monte da Transfiguração, Pedro vem ousado, Senhor, vamos construir aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para... E está ousado a ponto de abrir a boca e falar naquele cenário. Um cenário que todo mundo se calaria, estremeceria. Pedro está se sentindo tão bem. E tantas outras passagens bíblicas, nós vamos ver que Pedro é o camarada com a foice. Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. É tu mesmo? Então eu quero andar sobre as águas. Vem. Ele andou sobre as águas. Aquele episódio que depois ele acabou quase afundando. Então você vê que haverá um momento que mesmo aqueles que têm a palavra, conhecem a autoridade, né? Jesus falou assim, vai de 2 em 2 na cidade. Vai lá, faz a obra. Quando eles voltaram, Senhor, em teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Senhor, nós expulsamos enfermos, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios. Sabe-se lá se não ressuscitaram até mortos. Mas esses homens, vem uma hora que eles... Cadê Pedro? Está escondido. Toda vez que alguém batia na porta, quem é que ia atender? Quem ia atender toda vez que alguém batia na porta? Uma mulher. Nenhum dos apóstolos nunca foi atender uma porta. Estavam apavorados. Estavam com medo. 2 pegou logo o caminho de Emaús. Vou sair daqui. Mataram Jesus. Vai pegar todo mundo. Vão matar todo mundo. Aquele período é considerado um período de sono. Depois vem uma promessa no dia de Pentecostes. Não somos nós que fazemos a obra, é Deus. Eles tinham a palavra, eles queriam fazer a obra, mas a unção ainda não lhes permitia. Mas eles tinham a palavra e tinham a vontade. É isso que vai ter o povo do futuro. A palavra e a vontade. Quando o portal do céu abrir e a unção vir, acabou, meu irmão. Acabou. O Espírito Santo vem e atrai a atenção de todo mundo no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que o Espírito Santo provocou um som veemente e impetuoso. Todo mundo olhou para o pináculo de Salomão e disse, que isso?
quando olhou os discípulos estão falando em língua estranha. Aí, que esses homens estão bêbados 9 horas da manhã? Pedro saltou, parou os galileus. Esses homens, quem é? Quem é esse cara que está pregando? Pedro? Mas há pouco tempo ele estava escondido, acovardado, com medo. Entende, meu irmão? Mas quem recebeu a unção de Pentecostes? Quem havia recebido os ensinamentos de Jesus. Quem vai receber a unção do grito da meia-noite? Quem tiver sido restaurado. Mas não tem a mínima dúvida. Se acender o fogo, eu boto a mão. Não tenha dúvida. Então, mesmo tendo a palavra, mesmo tendo andado com Jesus, dormiram, tiveram medo, isso vai acontecer de novo. Aquilo é simbologia do fim. Aquele começo da igreja é a simbologia do fim da igreja. Vai dormir. Só que vai dormir com uma unção poderosa já dentro de si. Um conhecimento inigualável. Quando Jesus disser, é a hora, meu irmão, aí o mundo vai olhar, o anticristo está no poder. Essa igreja da última hora, esse grito da meia-noite, não é nem chamado igreja, esse grito da meia-noite, porque é o próprio grito da meia-noite que vai despertar as igrejas. Então esse grito da meia-noite, além dele despertar igrejas para o arrebatamento, ele vai estar botando o dedo na cara de todo o exército do anticristo. Ele vai estar abalando o sistema. Um grupo de evangélicos com verdades tão poderosas e com os meios de comunicação da internet na mão de forma tão limpa e tão clara que o mundo não vai suportar. Cristão vai ser perseguido por caminhões de guerra, tanques de guerra. Vai ser a maior perseguição, a mais implacável de todos os tempos. Porque lá no templo, Roma perseguiu os cristãos. Agora, no final, o mundo inteiro globalizado vai perseguir os cristãos. Haverá uma perseguição em massa. E não existirá nenhum país no mundo que não seja manchado com o sangue dos cristãos. Não existirá nenhum. Então, mesmo tendo a palavra, mesmo tendo o conhecimento, vai dormir. Mas vai ser acordado. Por quê? Porque tem a palavra e tem o conhecimento e tem a vontade. Tem a vontade. Isso vai acontecer. Como já aconteceu antes, né? Isso é uma simbologia, a simbologia já se cumpriu e nós sabemos que vai acontecer de novo. Então, outros detalhes a gente vai lendo a Escritura, vai orando, vai buscando e Deus vai esclarecendo a nossa mente. Mais alguma prerrogativa, alguma coisa? Ninguém? Tem aí? Fale. É uma pergunta do Lindolfo de Fortaleza. Entre o arrebatamento e o martírio, qual seria o maior galardão? Galardão é uma recompensa que Deus preparou para os seus servos que lhe servem, né? Seus servos que lhe servem, né? Entendeu, né, irmão? Porque muita gente se diz servo de Deus, mas não serve a Cristo. Pegamos um monte de gente por aí que está indo para a igreja, aí vai para casa, no dia seguinte vai para o seu trabalho, depois vai para o culto, vai para casa, não fazem nada para Deus. Bate no peito e diz, eu sou servo de Deus. Meu irmão, servo é quem? Servo. Você frequenta uma igreja, não está nem aí, você não ora, você não intercede. Se você não faz alguma coisa, você não é servo, você é só um frequentador da igreja. Se pelo menos você dobra os seus joelhos e ora, você serve a Deus. Porque nós servimos a Deus com as nossas orações também. Porque pode muito em seus efeitos a oração de um justo. O próprio Senhor Jesus ensinou a clamar, a suplicar, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, enfim. Então, se você faz alguma coisa em prol do reino, apresenta, vou usar essa expressão, posso estar confundido, pelo menos as suas orações, se você faz alguma coisa, você pode se dizer, eu sou um servo de Deus. Né?
Agora, tem pessoas que não. Então, os servos que servem realmente, né, meu irmão? Esses, Deus tem preparado para tais uma recompensa. Qual o maior galardão dentro de uma dispensação? Não, eu não sei. Isso pode variar muito. Porque muitas pessoas podem se confundir achando aquela pessoa morreu pelo Evangelho. Amém. Ela tem o galardão dela? Tem. Mas aquela pessoa que morreu pelo Evangelho, talvez ela não tivesse a coragem de falar certas coisas que aquele outro falou, mesmo não tendo sido martirizado pelo Evangelho. Então, Deus pode tanto usar a morte de um e este ser galardoado, como pode, talvez, usar muito mais até a pregação de outro e este ser galardoado. Morrer não significa receber o maior galardão, porque muitos que estão morrendo pela causa do Evangelho não têm coragem de dizer certas coisas. Isso é fato. Isso é fato. Hoje, nos nossos dias, muita gente diz assim, eu não nego Cristo de jeito nenhum. Se eu tiver que morrer, eu morro. Mas aí vira para mim, irmão, você é muito radical. Eu acho que você não deveria falar o que você fala. Então, ele está disposto a morrer pelo Evangelho? Está, dentro dos moldes dele, mas ele não tem coragem para falar o que eu falo. Ele não tem coragem de discutir com um delegado. Ele não tem coragem de discutir com uma juíza, como eu fiz lá. A gente faz isso toda hora. A mulher que eu mais respeito nesse mundo é minha mãe, ela não é juíza. Entendeu? E se uma juíza achar que vai me intimidar, é melhor ela comprar um cachorrinho para passear em Copacabana, né? Porque não vai me intimidar. Eu não tenho medo de juiz. Juiz para mim não representa nada, nada. Eu tenho nojo dessa profissão de juízes. Isso para mim não representa nada. Juiz para mim é igual a ladrão. Juiz para mim é ladrão. Isso é uma raça de ladrão. Juiz para mim é ladrão. Um camarada que ganha um auxílio moradia, de agora foi para 10 mil reais. Um camarada que ganha auxílio de viagem e família de 20 mil reais. Eles estão roubando os nossos impostos. Eles são tudo uma raça de ladrão. Só porque fez uma faculdade, prestou um concurso público e virou juiz? São ladrões. Inclusive estão por aí passeando com os Porsches dos empresários e outras coisas mais. São ladrões e ponto final. Eu não tenho nenhum respeito por nenhum juiz. Para mim, eles são todos ladrões. E se algum disser eu não sou, então me prova que tu é honesto. Porque até que tu me provar o contrário, tu é um ladrão e acabou a história. Porque o sistema é de ladrão. Os juízes são todos maçons, são todos mancomunados. Troca de favores, é tudo ladrão. E ponto final. É o que eu penso e é o que eu falo. Todo mundo tem coragem para isso? Não, mas muitos morrerão pelo Evangelho. Mas sem dizer o que eu digo. Então, um é o galardão de quem morre sem negar o nome de Cristo. Outro é o galardão de quem tem coragem de falar outras coisas que vão libertar multidões. E cada um tem o seu galardão. Amém, meu? Uma coisa eu sei, que eu não vim no Evangelho de Jesus Cristo para fazer amigos. Jesus não me chamou para fazer amigos. Tem mais perguntas? Uma pergunta do Raimundo Tomás. Pastor, 3 metros nos separam da igreja que eu frequentava antes da restauração. Lá no começo da caminhada, eu tinha vontade de distribuir CDs e estudos do ministério para ver se despertava algumas pessoas. Eu só queria fazer isso e até me dava vontade de interferir no culto deles. Pastor, orei, mas não tive a resposta no momento. Dias se passaram, depois tive um sonho em que eu me via nu, sem roupa, no meio da igreja onde eu frequentava antes da restauração. Pastor, naquele momento, saí todo envergonhado, sem direção. Pastor, desde aquela data eu nunca mais pensei em fazer nada. Devo agir assim? Não, que você, veja bem, nós já sabemos, né, que a nudez dentro da Escritura tem um significado. A nudez significa que a pessoa não está espiritualmente
preparada para alguma coisa. É esse o significado, né, da nudez. Não está preparado. Então mostrava a ele exatamente dentro da igreja onde ele gostaria de estar realizando alguma obra, mas Deus estava mostrando que não quer dizer que aquilo seja uma situação constante, mas para aquilo que ele estava pensando realizar, ele estava completamente despreparado. Ele estava completamente sem a veste espiritual que o capacitaria, estava completamente sem a unção para realizar aquilo que ele pensava realizar. Não quer dizer que ele tivesse sem unção nenhuma, mas Deus nos dá unção para aquilo que ele deseja que realizemos. Deus nos dá unção na hora de falarmos alguma coisa, Deus nos dá unção na hora de orarmos, Deus nos dá unção na hora de, enfim, de todo o trabalho. Deus nos dá unção certa. Por quê? Porque eu não posso fazer na obra o que eu quero. A obra não é minha. Eu não posso fazer na obra o que eu penso. A obra não é minha. Se eu pudesse fazer nessa obra o que eu quero, o que eu penso, eu já tinha implodido o fórum da Praça 15. Já tinha comprado dinamite e posto naquilo tudo e acabado com aquela palhaçada. Eu não posso. Eu sou servo de Deus. Não é a minha vontade, não tem nada a ver. Ela não existe a minha vontade, só existe a minha obediência. Eu não sou senhor, eu sou servo, eu não mando em nada, eu obedeço ordens. E é por isso que eu estou de pé. E é por isso que eu sou folgado. É por isso que eu sou valente. Porque se o mundo se levantar contra mim, eu digo assim, aí Jesus, resolve aí, porque eu só fiz o que o Senhor me mandou. Agora, se eu meter as caras querendo fazer alguma coisa da minha própria concepção, quando o mundo se levantar contra mim, eu vou apelar a quem? Fui eu que me meti no rolo, eu que tenho que resolver. Agora, quando é Jesus que me manda me meter no rolo, o mundo vem, eu digo, Senhor, resolve aí, ele pode deixar comigo. Amém, meu irmão? Então, essa obra é assim. O que acontece com esse irmão? O que foi mostrado, ele diz, eu devo esquecer tudo? Não. O que deve acontecer é o seguinte, deve obedecer este púlpito aqui que eu prego. Se obedecer esse púlpito aqui que eu prego, vai se dar muito bem. Esse púlpito não autoriza ninguém a entrar na igreja dos outros para fazer nada, porque eu não vou tolerar se alguém entrar aqui dentro. Nós temos que saber respeitar os espaços. Quando Deus nos dá a direção para distribuir CD, o que eu falo para os irmãos? Irmãos, fica distante das portas, fica no meio da rua, a rua é pública. Sai do espaço da igreja, não entra no corredor de igreja, não vai dentro de igreja, não se preocupa com nada disso. A rua é pública. Essa é a ordem desse ministério. Qual era a intenção do irmão? A intenção dele era entrar. Entrar lá, não, esse púlpito aqui não autoriza ninguém a entrar em igreja dos outros. E se existe uma direção, tem que ser seguida. Então Deus estava mostrando que aquilo que ele pretendia fazer, Deus mostrou a ele sim, lá no meio da igreja. Mas como? Eu traduzo esse nu, sem a capacitação de Deus. E ele entendeu mal. Ele achou que simplesmente ele estava nu. Não, ele não está nu, não é essa a questão. Ele está nu para aquela obra que ele pensou que poderia realizar. Ali Deus não está contando com ele. Qual é a direção do ministério? Irmão, pega CD, DVD, papel com site, cartão, distribui para os irmãos. Acabou. O pastor te odeia porque sabe que tu está fazendo a obra, tu não deve nada ao pastor. Não pisa no território da igreja dele. Pega na rua. Faz mesmo porque esta é a obra da restauração. Nós não pregamos para traficante, eu não quero nem saber do traficante. É problema dele. Jesus não me mandou pregar para traficante, me mandou pregar para crente. É para crente que eu prego. Eu não quero saber do espírita, eu não quero saber do católico, eu não quero saber do Seixu Noé, não quero saber do testemunha de Jeová. Se eles tiverem que ir para o inferno, eu não fui eu que criei o inferno, eu não tenho poder de jogar ninguém lá. Isso não é problema meu. Problema meu é fazer ou deixar de fazer o que o Senhor meu Deus me mandou fazer. Isto é problema meu. Então, a nossa missão é pregar, é entregar os trabalhos para crente. É para isso que esse ministério existe. Restauração é de crente. Não é de espírita, não é de católico, não é de satanista. É de crente. Queria eu ir para a África para encarar os bruxos. Seria uma piada.
Seria piada encarar os bruxos na África. Seria piada, irmão. Mas Jesus não me chamou para isso. Ele me chamou para restaurar a sua igreja. E é isso que eu tenho feito. Com a ajuda dele, graças a Deus, eu tenho visto que tenho feito muito bem. Porque até aqui ele nos tem ajudado. Então, fica distante da porta da igreja, pega no caminho do ponto do ônibus, pega qualquer lugar e faz a obra assim. E se o pastor for lá no meio da rua pública te interceptar, tu pode dizer para ele que eu vou lá conversar com ele. Pode dizer para ele. Eu vou dizer na cara dele para ele deixar de ser palhaço, porque a rua é pública e se ele fizer a gracinha a gente esquenta a coisa. Pode dizer mesmo. Agora, é na rua. Agora, se você invadir a igreja do outro, que autoridade nós temos? Que direito nós temos? Nós não temos direito. Porque se eu invado a igreja do outro, ele vai se sentir no direito de invadir a minha igreja. Aí, como fica? Amém, meu? Agora, se alguém chegar ali naquela porta, na rua, que é pública, pode distribuir o que quiser ali. Eu não estou nem aí, a rua é pública. Pode distribuir folheto dizendo que eu não presto, que eu adoro o diabo, que eu sou maçom, que eu sou satanista, que eu fui visto dentro do prostíbulo, fumando maconha, cheirando cocaína. Pode distribuir o folheto que quiser, lá no meio da rua. A mesma coisa nós podemos fazer. Temos um trabalho a ser distribuído. Nosso trabalho é distribuído aonde? No meio da rua. Tem uma igreja ali. Eu fico a 50 metros da porta da igreja, estou na rua. Ó, irmão, toma aí. É fácil identificar um crente, né? Sempre tem uma camisa, tem uma Bíblia na mão. Ó, tem uns que tem a camisa, a gola, o sol, às vezes de 40 graus, a gola dele está bem apertadinha. Então, é fácil identificar um crente, meu irmão. Faz a obra conforme a direção que esse púlpito tem dado. Mas o irmão lá, no caso, ele tinha uma intenção. E a intenção dele era algo que não faz parte da direção desse ministério. Sendo assim, Deus mostrou que para aquela obra, com aquela atitude, ele estaria desprovido, sem a capacitação de Deus. Por isso que ele foi visto nu. Então ele dizia assim, eu devo parar? Não, não deve parar não. Deve buscar a direção, estudar e continuar, mas continue de forma correta.